Anderson, Juliana, Paulo, grande Acriano. Boa noite, Matheus. Bom, já aceitei aqui o professor Sila. E aí, Batata? Top 100. Boa noite, pessoal. Está sempre acompanhando. Olá, professor. Boa noite. Tudo bom? Como é que tá? Muito bem, e você? Tudo tranquilo. Um pouco frio aqui, mas tá tudo bem. Aqui também. Ô, professor, muito obrigado. Estou muito feliz de poder ter essa conversa com o senhor, viu? Bem contente mesmo. Eu costumo dizer assim que é uma felicidade muito grande quando a gente faz o convite e as pessoas que tanto contribuem para a Forja de Cultura aceitam logo de primeira. Eu fico muito contente, porque eu acho muito bacana a gente poder compartilhar isso com as pessoas que seguem aqui o perfil. Então, professor, assim, Não, eu estou muito feliz mesmo de você ter aceitado. Eu nunca tive uma live tão compartilhada, uma propaganda de live tão compartilhada. Acho que não sou só eu que estou feliz, acho que todo mundo que está aí assistindo a gente está rindo à toa de poder ter essa oportunidade. Hoje, quando eu olhei o Instagram, era assim, fulano compartilhou, e aí eu falei, gente, mencionou você, eu falei, nossa, o negócio tá bombando aqui. Todo mundo na expectativa de ouvir o senhor falando. Então, professor, assim, em não, nome legal. do nosso grupo de estudos em Forra de Cultura e Pastagens aqui, da Universidade Federal de São João del Rei, eu quero agradecer demais ao senhor pela disponibilidade de a gente ter essa conversa hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é uma satisfação estar participando. Então tá certo. Aqui, ó, o pessoal já está dizendo que já estava morrendo de saudade das aulas do professor Sila. Olha só. E eu? Imagina, ó, eu fui assistir o professor Sila dando uma aula quando ele foi em Viçosa, ele tinha uma parceria bem bacana com o professor Domício, e aí ele, de vez em quando, dá umas aulas pra gente. Então, no meu doutoramento, eu assistia várias aulas dele lá na disciplina do professor Domício, e depois não assisti mais, né, gente? Vocês estão com saudade, imagine eu. Não vou nem dizer que ano foi isso, professor, porque senão não fica bom. É, não, deixa quieto. É melhor não dizer quando foi isso tudo, quanto tempo tem que eu não vejo pessoalmente. Mas então vamos lá, né, professor? Eu queria, né, todos os seguidores, todo mundo que está aqui acompanhando a gente já conhece a sua história, a sua trajetória, mas eu não podia deixar de dizer que a satisfação ela aumenta muito com a sua presença aqui, pelo simples fato de eu acreditar, e isso talvez não seja muito pessoal, eu acho que todo mundo da Floricultura pensa isso, né? Eu acho que o professor Sila Carneiro da Silva trouxe um novo conceito de manejo de pastagens, né, para o Brasil, nas forrageiras tropicais. Né? Então, eu não podia deixar de dizer isso, a contribuição enorme, né, que você deu junto com a sua equipe de trabalho, né, junto com todos os orientados, os colegas aí, para o manejo de pastagens no Brasil. Então, não dá para passar, né, batido, não dá para passar em branco esse comentário de que realmente foi uma revolução, depois, né, talvez, do estudo, dessa participação que o senhor fez aí também, junto com o professor Hodgson, essas coisas todas, e trouxe para a gente essa nova metodologia, né, tudo isso. Então, a pecuária brasileira lhe deve muito, professor. Então, assim, isso não é uma opinião isolada, tenho certeza, muitas pessoas comentam. Isso aumenta ainda mais a minha alegria de estar recebendo o senhor aqui para poder falar um pouquinho dessa transformação de ciência em prática, né, professor? Que foi exatamente o que você fez aí para essa nossa pecuária. Eu vou deixar a palavra aí com o senhor, porque todo mundo Tá. quer ouvir o senhor, ninguém quer me ouvir falar aqui hoje, não. Não, legal. Eu é que sou agradecido às pessoas, à sociedade, pela oportunidade que me deram. Não são todos que têm a oportunidade que eu tive, que você teve, e assim por diante. Né? A gente é uma porcentagem pequena da população e se beneficia, né, do esforço de todos. Então, o mínimo que a gente pode fazer é retribuir. Né? Então, eu fico muito satisfeito de poder estar aqui. Quem me conhece sabe que eu sou meio quietão, mas eu adoro falar e conversar sobre esse assunto. Né? Então, se eu me empolgar demais, você põe um freio aí, Não, de porque jeito nenhum. eu gosto de falar. A gente tem uma hora de papo Enfim, aqui, vamos conversando. Aí o pessoal vai fazendo pergunta, tá, gente? Aí eu vou tentando inserir aqui no contexto. O que não tiver no contexto, vocês coloquem aí na caixinha que a gente faz depois, nos minutinhos finais, para o professor Sila. Então vamos lá, professor. legal. Bem, um
pouquinho sobre o interesse na pastagem, né? Na Sim, floricultura, como é que eu isso. fui cair Como nisso é que aí, foi né? parar nisso, né? Bom, na realidade, eu tive... foi desde a infância, sabe? Desde da adolescência, eu tive a felicidade de ter um avô paterno que era sitiante, uma família com 6 filhos, e ele criou e educou 6 filhos com a renda do sítio. Então, ele plantava arroz, feijão, milho, tinha um leitinho para entregar, fazia um queijinho que minha avó vendia junto com o ovo caipira na cidade, tinha uma invernadinha de Jaraguá para engordar os boizinhos dele. E aquilo me influenciou bastante, que eu convivi bastante com ele. Ele fazia questão de reunir a família, sempre a família grande, vários filhos, vários netos. E eu adorava aquilo, a forma dele trabalhar, como ele fazia, o gosto pela coisa, e eu gostei. E aí eu optei pela agronomia. E na agronomia eu optei pela Exalc especificamente porque eu sabia que existia um departamento de zootecnia, que apesar de ser uma escola que não era de zootecnia, O o departamento de departamento. zootecnia fornecia uma formação bastante sólida, sabe? Sempre muito forte, E né, dentro de professor? um perfil de atuação que era o que eu almejava. Então, prestei, entrei, e já no final do primeiro ano, já entrei no estágio, no Clube de Práticas Zootécnicas, um estágio criado em 1977 pelos professores Moacir Corsi e Vidal Pedroso de Faria. Uma filosofia de você aprender, fazer para poder orientar. Então, aquilo me colocou exercendo a atividade de diversas formas, e todas as formas, na parte de produção animal, na pecuária, né? E eu fui desenvolvendo cada vez mais o gosto. Sempre achei que minha formação e o meu objetivo era ser técnico de campo. Fui para... procurei a minha formação, foi no sentido de trabalhar com assessoria. Trabalhei por 3 dos 4 anos da graduação com isso. Me formei, fui trabalhar um ano numa unidade da Embrapa, próximo a Brasília, também mexendo com a parte de gestão, gerenciamento técnico, unidade de pesquisa, de campo. E aí eu me descobri que eu queria mais, eu queria estudar. E aí foi a primeira decisão difícil, que foi abrir mão do emprego para participar de um processo seletivo para entrar num curso de mestrado. E eu entrei, me descobri ali o gosto pelo estudo e a vontade de que sempre querer saber como e por que as coisas acontecem, não só apenas o que acontece, mas por que e como, né? E tive a felicidade de, nesse período, abrir um concurso numa vaga. O professor Rubens da Silva Furlan era colega de departamento, o professor Moacir Cois, na área de pastagem, ele aposentou, abriu a vaga e eu prestei o concurso e passei. E aí a política do departamento era que todos os docentes deveriam e devem, até hoje, fazer um treinamento no exterior. Então, eu entrei, terminei meu mestrado, já logo em seguida surgiu um convite do governo neozelandês, porque eles queriam intensificar os laços com o pessoal da Universidade de São Paulo, e o departamento me ofereceu a oportunidade, eu fui para lá, bolsa do governo neozelandês, para trabalhar com um orientador, que era um pesquisador inglês, que tinha mudado para Nova Zelândia e estava atuando lá, o professor John Hodgson. E foi aí, então, que eu descobri o meu verdadeiro gosto, e com uma pessoa daquela, com o carisma que tinha, com o exemplo de profissional e de orientador e de pessoa, aquilo definiu o rumo da minha vida e é o que eu faço até hoje. Sorte nossa. Então, essa foi a forma como tudo começou. Coisa boa, né, professor? E isso foi tão forte, que o laço foi tão forte,
que quando eu voltei, eu já fui daqui para lá sabendo que não tinha nada que podia ser aplicado de forma direta, porque é tudo diferente, planta diferente, ambiente diferente. Mas eu fui buscando um propósito, e o professor Hodgson, na época, ele entendeu e ajudou muito nisso. Eu queria entender como funcionava a lógica do pensamento, a lógica da pesquisa por trás das plantas, independentemente de ser uma tropical, uma temperada. Como é que eram formuladas as perguntas, a natureza da compreensão, o uso da informação? E ele entendeu aquilo. Eu fiz um projeto com azevém, perene, trevo branco, com paca leiteira, mas, independente do material, o que estava interessante era a proposta. Foi um negócio interessante, resultou em convite para eu permanecer lá mais um tempo. Eu não quis, porque o trabalho era aqui. Ainda bem, entendeu, né, gente? Ainda bem, né, gente? Ele entendeu e nós fizemos um programa cooperativo. E trabalhamos por 10, 12 anos, trocando informações e conversando bastante num programa de ecofisiologia comparativa de plantas forrageiras. E o que era isso? Basicamente, era a gente aplicar protocolos experimentais análogos ao que era usado, e sempre foi usado com plantas de clima temperado, e ele tinha a escola inglesa, porque ele era de lá, e mais o neozelandês. E eu trazia aquela minha formação e experiência, eu trazia para o meu ambiente, nosso ambiente tropical, fazendo as devidas adaptações, porque a gente tinha uma primeira convicção à época que conceito era uma coisa universal. Não tem por que mudar, só porque é no trópico temperado, né? Produção de leite você faz com vaca bem nutrida, saudável e com reprodução regular. Independente no Brasil, da raça, você obtém, né? Isso. Você vai fazer. A filosofia não muda. Dependendo, né, do recurso que você forrageiro, dependendo do forrageiro que você tem, do alimento que você vai. É um sistema. Mas o fundamento por trás de qualquer sistema bem sucedido é esse: animal bem nutrido, saudável, com reprodução regular. Isso toma uma cara que é específica do lugar, na localidade que está, em função de especificidade. Então, o conceito que eu quero dizer era a convicção de que ele era sagrado, né? E, de fato, a gente começou a trabalhar aqui, gerar informação, e havia muito mais semelhanças do que diferenças nos padrões de resposta que a gente obtinha. Né? Então, a gente começou a notar que a gente não precisava reinventar a roda, mas sim conhecer nas nossas plantas onde é que o padrão conhecido desviava. E por quê? Porque aquilo, sim, era uma particularidade e a gente precisava fazer um ajuste no racional para poder usar a informação. E foi assim que a gente foi montando a nossa linha de pesquisa, a série de experimentos, com contínuo, com rotativo e tudo mais. E o que a gente foi fazendo ao longo desses 10 anos foi gerando um banco de dados. Depois eu tirei um sabático por 6 meses, voltei lá, sentamos juntos. Eu, ele, o professor Coy e Matthew, que também foi meu orientador. Trabalhamos nessa base de dados de 10 anos. Refinamos, né? E traçamos os próximos 10. Estávamos trabalhando junto, infelizmente o professor Hodgson, ele encerrou o ciclo dele, né? Mas ficou aí um legado legal. E o que a gente aprendeu com isso, Janaína? O que a gente aprendeu é que em comunidades vegetais, né, trazendo agora especificamente para plantas forrageiras, tudo é norteado por luz. A luz define o potencial de produção, temperatura, água, nutrientes definem a velocidade dos processos e se esse potencial pode ou não ser atingido. Né? E que, se é assim, né, se luz é importante, por que é importante luz? Porque luz é a base para você ter energia para fazer fotossíntese, para a planta ter fotossíntese. Sem energia, a planta não absorve a água, ela não absorve nutrientes.
Então, ela precisa de energia para funcionar. É como um indivíduo que não tem renda e quer ir no supermercado comprar o produto na prateleira. Está cheio de produto na prateleira, não tem dinheiro no bolso. Não adianta. A analogia é que a planta não tem energia para absorver o nutriente que está no solo que você coloca no solo. É prioritário que ela gere energia. E quem gera energia é fotossíntese. Quem faz fotossíntese é a folha. Então, quando você entende essa lógica, e você pode estudar ela de diferentes formas, na parte de ecologia de plantas, dinâmica populacional, na parte de dinâmica de acúmulo, do jeito que você quiser, né? A luz tem papel central. E se ela é central, porque ela puxa a energia que toca todos os processos, a característica estrutural básica das plantas e das comunidades de plantas que captam ou que permitem a colheita da luz é o índice de área foliar. Então, o índice de área foliar passa a ser uma característica estrutural do pasto que tem uma correlação altíssima e ela é o ponto de origem das respostas das plantas. E que, portanto, todas as ações que a gente faz com as plantas de manejo, de uma maneira geral, devem priorizar para que essas plantas façam folhas, sejam capazes de restabelecer sua área foliar, para que ela tenha vigor de crescimento, competitividade, produtividade, valor nutritivo da produção e assim por diante. Né? Do ponto de vista da planta, essa característica índice de área foliar, é difícil você fazer manejo com base nisso, né? Olha, você coloca o animal no pasto, quando está com índice de área foliar 3,7, tira com 1,8. Isso não é palpável, Mas ela, né, para produtor, né? não, Isso não tem como a gente não, fazer essa não. recomendação, né, professor? Mas é o ponto onde você tem a condição de estabelecer relação de causa e efeito com um nível de acerto muito grande. Qual é a vantagem? Qual é o lado positivo disso? É que é uma característica que ela tem uma correlação muito alta e positiva com a altura do pasto ou massa de forragem, por exemplo. Então, a gente foi desenvolvendo os trabalhos, foi caracterizando esses equilíbrios, descrevendo esses processos, conhecendo esses valores de índice de área foliar e associando essa medida científica extremamente teórica numa condição muito prática de conversa no campo, que era transformar ela em altura. E esse, assim como foi nos países de clima temperado e na Nova Zelândia, também passou a ser aqui a base para o estabelecimento das chamadas metas ou alvos de manejo. Surgiu assim as alturas para você manter os pastos sob lotação contínua. Surgiu assim a condição do índice de área foliar crítico para você interromper o crescimento das plantas em rebrotação. E esse ponto sendo associado com um valor de altura, né? Que, em princípio, começou como um valor único de altura, porque ele representava o ponto de você interromper um crescimento livre da planta. Tem que ter um ponto para parar. Quer dizer, daquele ponto para frente você não pode seguir. Por quê? Porque a planta, se continuar crescendo na ausência de esfoliação, ela vai aumentar a senescência proporcionalmente mais do que ela tem alongamento das folhas. E nas nossas plantas, particularmente de clima tropical, o alongamento de talos ou de colmos, ele passa a ser bastante preponderante. Né? E isso compromete valor nutritivo. Que tem a ver com a questão da luz também, né, professor? O alongamento de colmo é para busca de luz, e como o senhor falou, que tem um papel central, né? Quando a gente para para pensar nesse índice de área foliar aí, o índice de área foliar remanescente também acabou tendo uma toada bem importante nesse contexto, né, professor? Que é uma coisa também que não havia na prática uma preocupação, né? Esses conceitos de manejo também mudaram o resíduo, não foi só a entrada. Demorou um pouquinho mais, né? Mas mudou. É interessante porque você tinha na literatura bem claro, até no Brasil você tinha isso, a preocupação em você manter um resíduo, uma meta de altura ou uma massa de resíduo, a preocupação em fazer um repasse para manter aquilo, o uso de roçadeira. Mas o problema é que estava sempre necessitando roçar, sempre necessitando fazer repasse, como se a planta fosse ruim, aquela planta não prestasse porque ela acumulava muito como, muita macega. E, na realidade, quando a gente começou a entender como as plantas crescem,
Na realidade, o que a gente faz é pedir para que elas façam como. Elas fazem como não porque elas são ruins e querem dar o tombo na gente. É porque a gente pede para elas fazer como. Como que a gente pede? Principalmente quando você faz pastejo rotacionado, o que você faz? O que é o rotacionado? É você alternar períodos de uso, pastejo, e descanso na ausência do animal. Quando você tira o animal do pasto, você traz para si a responsabilidade de saber o exato momento que você deve retornar o animal do pasto. Porque, ironicamente, a pior perturbação que o indivíduo pode causar para uma planta forrageira é a ausência de perturbação. Por milhões e milhões de anos, essa planta foi coevoluindo com os animais sobre ela. Então, qual é a pior perturbação que você pode causar para uma planta? É tirar o animal de cima. Então, quando você tira e traz para si a responsabilidade de trazer o animal de volta, quer dizer que você sabe o que você está fazendo, ou deveria saber. Ou deveria saber. Qual é o ponto que eu tenho que pôr? Né? E associou-se por muito tempo isso no número de dias do calendário juliano. E planta não responde ao calendário humano, né? Exato. E aí o que acontecia? Via de regra, quanto melhor a fertilidade do solo, melhores as condições de crescimento e mais rápido a planta crescia, para o mesmo tempo, ela estava normalmente passada. É difícil de baixar. Então, quem mais adubava, quem mais tinha solo fértil, é quem mais tinha problema de repasse. E aí era um contrassenso, que o indivíduo com pasto muito bom, aquele pasto que o bicho não... Você nem enxerga o seu gato, você só escuta ele comer. Escuta, Como é que pode? É. Né? Então, o que a gente descobriu é que, na realidade, a gente pedia para a planta fazer como. E como que você pede? Você deixa ela passar do ponto de colheita. E qual é o ponto de colheita? É o ponto a partir do qual ela deixa de investir em folhas e passa a investir em colmos. Por que ela investe em colmo se o colmo não faz fotossíntese? Porque ela precisa colocar folha nova na luz. E o único jeito dela fazer isso é apertar o botãozinho do elevador e subir a folhinha lá em cima. Só que fica o colmo para trás. E isso é que gera o problema. Então, eu tenho que interromper antes desse ponto. E esse ponto é o ponto de índice de área foliar crítico, ou dos chamados 95% de interceptação. Então, a gente determinou, associou isso com uma altura, determinou que essa altura é relativamente estável, independentemente de nível de adubação ou de localidade geográfica. E ficou assim por um tempo. Mas as mesmas premissas que a gente usava, entendia do processos de comunidade de plantas, de que as plantas existem uma autocompensação e que elas podem compensar menor tamanho de plantas por plantas em maior número, densidade de plantas na área. Então, eu posso fazer o mesmo índice de área foliar com plantas pequenas e muitos perfilhos por metro quadrado, ou perfilhos grandes e menor número por metro quadrado. Eu mantenho o mesmo índice de área foliar. Então, o nosso protocolo, que era fazia o pastejo ou corte, deixava ela crescer até chegar na 25% para interromper, na realidade, aquilo não era um valor, mas era o máximo valor de altura que podia ser permitido. Não podia ir além, porque além tem senescência e como. Principalmente o como. E a senescência ruim. O que é a senescência ruim que eu chamo? É a senescência que vem casada com o como. A senescência não é ruim para o sistema, porque é ciclagem. É ciclagem, renovação, né? Mas tem a senescência boa e a senescência ruim. A senescência boa é de folhas. A senescência ruim é aquela que vem casada com o como. Então, quando você passa da meta de entrada, vem a senescência ruim, que é aquela casada com o como. O como você não tira, a não ser que você roce ou põe o como. E o morto e a senescência fica no meio, formando a maceca. Agora, a senescência boa é aquela que você colhe a planta sem deixar fazer como de forma excessiva, ou seja, não transcende o ponto de colheita, e você, por escolha, decide que você vai colher menor quantidade da massa e deixar um resíduo maior, uma área foliar residual maior. Porque você quer favorecer o animal que está consumindo, porque você quer um valor nutritivo melhor, porque você quer que o pasto rebrote rápido e recubra a área de solo rapidamente, né? Então, do ponto de vista agronômico, quanto maior o resíduo,
maior a velocidade inicial de rebrota, menos tempo a planta leva para atingir a mesma meta. Então, é aquela relação inversa entre severidade de pastejo e frequência de pastejo. Quanto menor a severidade, mais alto o resíduo, menor o intervalo, maior a frequência. Né? É o que acontece no rotatino, por exemplo, que o Paulo estava esses dias conversando com você. O resíduo alto... Ele acabou de fazer um comentário aí. O professor Paulo está aqui com a gente. Um abraço, professor. Ele está sempre acompanhando. Ele comentou que você vê a forrageira crescendo, mas não vê o animal consumindo, né? Foi quando o senhor fez aquele comentário. Exatamente. Então, o que a gente entendeu é que, bom, então não pode ser um valor. Assim como existe a possibilidade de eu fazer o mesmo índice foliar com uma combinação de tamanho e número de plantas, então vamos fazer o seguinte, e aí foi o mérito do André Esbricia, que também falou com você um pouquinho sobre flexibilidade de manejo, vem bem dentro dessa concepção que ele testou lá com o Kikuyu e nós fizemos aqui em Piracicaba com o Marandu. A hipótese foi de que esse valor de altura, assim obtido, ele seria o máximo valor de altura. Você não pode ir além dele. Mas poderia ir abaixo, plantas menores, que dentro do limite de resistência dela, essa redução de tamanho seria compensada pelo aumento em número de perfis menores. E que dentro do limite de plasticidade da planta, isso geraria o mesmo valor de índice foliar, mesma interceptação de luz, com uma altura menor. Aqui o senhor já responde, professor, só um instante, o senhor já responde a pergunta que foi feita em relação a essas questões relacionadas à plasticidade fenotípica. Alguém perguntou, mesmo que haja essas mudanças, né, na estrutura do pasto, há essa compensação. Professor Paulo, desculpa, eu falei que o comentário foi do senhor, não foi dele não, tá, professor Cílio? Ele foi, Janeiro, não fui eu que fiz o comentário, então eu estou corrigindo aqui. Um abraço também pro professor Nilma, que está acompanhando a gente aqui. Um abraço para o Paulo e para o Nilma. Então, o que acontece é que existe uma amplitude de alturas abaixo do máximo, em que o índice foliar ainda permanece constante. E é da ordem de 30% a 35% da máxima altura. Então, você pega um Mombaça, que você está trabalhando com Mombaça aí, cuja meta é 90, existe uma flexibilidade de 30% a 35%. 30% de 90 são 30 centímetros. Então, significa que de 60 a 90 centímetros de entrada, o acúmulo, em princípio, é o mesmo. Mas a estrutura do pasto é diferente. Pasto mais baixo, forragem mais densa, renovação de tecidos e perfis mais altos. Então, apesar de vocês terem a mesma... Isso. Apesar de você ter a mesma um acúmulo de forragem, com uma forragem mais jovem e de valor nutritivo melhor, né? Cada vez que você abaixa a planta e acelera a renovação de folhas em perfilhos e perfilhos na população, para ter uma forragem mais jovem, você aumenta a demanda de nutrientes do solo. Então, professor, isso que eu queria fazer, essa relação que eu queria fazer. A gente está há 2 anos aqui trabalhando com capim Mombaça 80, com 80 e com 90 centímetros. Né? Eu tenho uma certa preocupação, aí agora o senhor ainda fala de 60, 70 centímetros. Como é que seria isso a longo prazo? A planta suporta, né? Vai de encontro a isso que o senhor está falando, suporta, mas eu tenho que estar mais de perto, não é isso? Veja, toda planta, e vai lá na origem, você vai plantar milho, você vai plantar soja, você vai plantar arroz, qual é a primeira coisa que o indivíduo vai fazer? Ele vai ver se o nível de fertilidade do solo que ele tem, se a saturação por bases que ele tem, é adequado para aquela cultura. Caso contrário, ele tem que fazer o quê? Ele tem que corrigir. Ou colocar. Não, qualquer planta forrageira, independentemente se ela tolera fertilidade mais baixa, mediana, ou tem um limiar de fertilidade mais alta, você tem que assegurar a fertilidade basal para ela adequada. Assegurada a fertilidade basal, ela exerce e mostra essa plasticidade. Obviamente, quanto mais baixo você explora do limite inferior da escala, você está forçando ela a trabalhar como se fosse num giro do motor mais alto. Ela está trocando folhas e perfis com uma velocidade muito maior. Você está sendo mais frequente. Eu faço associação como se fosse o acelerador de um pedal de acelerador de um carro. Sim. Quanto mais baixo você pisa, maior o giro do motor. Maior o giro do motor, mais combustível você tem que ter no tanque para rodar a mesma distância. Então, qual é a analogia? Se eu apertar o pasto, reduzir a altura,
eu começo a remover mais folhas, ele tem que renovar folhas mais rápido, Mais e combustível. matam mais perfilhos. E você tem que fazer mais perfilhos. Então, o indivíduo que quer explorar a banda inferior não tem problema, mas ele tem que estar ciente que ele tem que ter uma política de reposição de nutrientes, além da fertilidade basal, que permita que a planta seja sustentável naquela condição. Mas o que a gente mostrou, o André mostrou lá no Kikuyu, nós mostramos aqui no Marandu, é que nós temos uma janela de 35% de flexibilidade para baixo, né? Do ponto de vista agronômico, né? Mas toda vez que você começa a diminuir a altura do pasto, encurtar tamanho de folha, você tem redução, potencial redução ou impacto na tamanho de bocado e taxa de consumo dos animais. Nós não tivemos condição de testar isso daí, né? Logicamente, você vai ter uma redução potencial disso aí, com aumento da concentração de nutrientes. Então, a melhor coisa é medir produção de leite, como você mediu aí. E no seu pasto de 80 produziu mais leite do que no pasto de 90. Foi. E não teve diferença Então, no acúmulo. nós fizemos aqui, nós fizemos na PIE aqui, não testando essa flexibilidade, mas trabalhando com 95% de luz, que é 85 centímetros de altura, e no máxima interceptação de luz, que deu 1,15 m, 30 centímetros de diferença. Na entrada dos animais, colocando os animais para consumir na entrada, você não via diferença de taxa de consumo, é a mesma. Quando o animal entra, ele só pega a folha. Só foi. Mas a mesma taxa de consumo que vem no pasto mais alto, ele vinha de um tamanho de bocado maior e bocados menos frequentes. No pasto mais baixo, bocado menor, bocados mais frequentes. Então, existe uma compensação, tamanho e número de bocados, com uma mesma taxa de consumo. Então, a pergunta que ficou, e a gente não conseguiu responder, porque não testou ainda, é, dentro da amplitude agronômica de manejo das plantas, 30%, 35% para baixo da meta do protocolo de 95% de luz. A estabilidade da produção de forragem também vai ser acompanhada pela estabilidade da manutenção da taxa de consumo, por conta da compensação do menor bocado com maior taxa de bocado, ou não. Tudo indica que provavelmente possa ser, né? Mas a gente não tem evidência disso daí. O que a gente mediu é a produção de leite, e a produção de leite é maior. Só pode estar vindo por maior ingestão de nutrientes. A maior ingestão de nutrientes vem de maior consumo, né? Mas esse é um ponto interessante, porque começa lá na planta e você estuda perfil, folha, você estuda raiz, você estuda massa, você estuda um monte de coisa para chegar nesse negocinho aí, né? E amarrar isso num valorzinho de altura. Então, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, fala que é 90 centímetros, mas 90 centímetros é parecido com 1 metro, é só 10 centímetros. Faz uma diferença. Se você pensar que o problema é luz, qualquer 1 centímetro acima do máximo é sombra. E sombra a planta reage fazendo como, né? Então, eu falo muito para as pessoas quando eu vou conversar sobre isso, é que eu demoro um pouquinho para entregar o valor de campo, para que elas entendam como que se chegou naquele valor e elas deem o devido valor para ele. Valor ao valor, né? Exatamente. Exatamente. É que a gente tem um monte de produtor Porque assistindo a o que é gente importante... aqui, professor. Muitos mesmo. Alguns eu mando um abraço, eu sei porque muitos produtores acompanham. E eu gosto muito da participação deles aqui, porque essas conversas são muito boas. E o feedback que eu recebo, professor, no direct é interessantíssimo. Nossa, professora, eu não tinha ideia. Nossa, como é complicado, como é difícil. Então, se hoje você está manejando o seu pasto em 90 centímetros, e tem gente que depois que descobre que não é dia fixo é 90, muda a vida, né, professor? E muda mesmo, não adianta. Porque isso aí já é fato, isso aí já é ponto pacífico entre todos os produtores, inclusive, né, que já utilizam a metodologia. E aí eu falo, ó, é o professor Sila que ajudou a gente nisso aí, mas a custa de muito desse trabalho. Vocês acham que é bobagem? Tem um aluno que fica lá medindo folha, né, professor? Nós temos um aluno que mede como, né? Eu já fiz muito isso na vida também. Nós temos um aluno que fica lá pegando 50, 70 pontos de altura num piquete, gente. Faça chuva, faça sol, né, professor? Isso aí a turma não enxerga, porque o numerinho que sai lá na frente, que a turma vai usar e que vira uma régua de manejo de pastagem depois, né? Ou o puxiqueiro, que nem o Armério da Cisal Agropecuária inventou lá, que nada mais é do que um postinho de madeira que fica no meio do pasto, marcando a altura.
tem muito sangue dos alunos ali, muito suor. E a gente só consegue fazer isso porque tem aluno na universidade. Né? Você não gente que fazer isso numa acredita, né, instituição. professor? Tem gente que acredita. Né? Então, a gente deve muito a todo mundo que passou e que hoje continua propagando essas nossas coisas aí. Né? Eu fiz parte desse tipo de trabalho também. E hoje estou aqui, vamos tocando. E a engrenagem continua, né, professor? A gente continua precisando de gente apaixonada por floricultura que acredita que possa fazer diferença na pecuária, né? Ninguém faz nada à toa, né? Sim. Sim. E olha que legal. Do ponto de vista das plantas, então, a gente descobriu que o essencial e o central é fazer folha. Porque tudo é determinado por luz. Em 99, 2000, a gente começou a interagir mais com o grupo do professor Paulo Carvalho, lá de Porto Alegre. E eu admiro e respeito muito o trabalho deles. Desenvolvemos algumas coisas juntos. Estamos sempre aprendendo com eles lá. E uma das coisas mais legais, eu acho, que eles geram e têm gerado, é descrever de forma análoga como o animal opera. Como que o animal funciona. Né? E o animal funciona gerando a melhor resposta, o melhor retorno à energia que ele gasta em busca de alimento. Então, ele vai trabalhar de uma maneira que ele gaste menos tempo e menos energia para ter o máximo retorno. Então, é o conceito de você fornecer um ambiente para ele pastejar que gere o menor tempo de trabalho e que gere a maior colheita possível de forragem ou de nutrientes. Né? E que, na realidade, o que eles descrevem é que o animal responde à folha. Então, folha passa a ser o ponto de origem e de convergência das respostas das plantas e dos animais. Folha no pasto, em termos estruturais, está relacionado com o índice de área foliar do pasto, que é traduzido no campo por altura. E aí você pode gerar metas e alvos de manejo atrelados a objetivos de produção de planta e de animais na forma de alturas ou metas de entrada, de saída ou de manutenção dos pastos. E são essas metas que passam a ser a referência de manejo, não mais o calendário. Por quê? Num ambiente que propicia melhores condições e maior velocidade de crescimento, a planta chega nessas alturas mais rapidamente. Ou se eu estou mantendo ela numa mesma altura, como ela cresce mais rápido, eu vou precisar colocar mais animais mais frequentemente para manter aquela altura. Se o ambiente é mais pobre, eu estou numa época do ano que cresce mais devagar, tanto faz, a consequência é a mesma, eu vou ter a planta crescendo mais lentamente. Se eu estou num contínuo, eu vou ter que diminuir a frequência e a quantidade de animais que eu coloco. Se eu estou num rotativo, a planta vai crescendo mais devagar, ela vai demorando mais para chegar no mesmo ponto de colheita, porque ela sai do mesmo resíduo e para chegar na mesma altura de entrada, ela leva mais tempo. Você muda a velocidade de deslocamento dela, porque diminuiu luz, porque parou de chover, porque a fertilidade é menor. Né? Então, quando você se pega respeitando metas que estão atreladas a processos fisiológicos e ecofisiológicos da planta e dos animais, olha que beleza, como é que é a ciência? Você se pega respeitando o potencial biológico do ambiente que você trabalha. Porque se você se põe na condição de respeitar, eu vou esperar o ponto. Se a planta está crescendo devagar, por qualquer razão que seja, fertilidade do solo, falta de chuva, qualquer coisa, praga, você vai esperar. Se o pasto não chega, você vai se ver apertado. A primeira coisa, antes de você se ver apertado, você vai ter a percepção perfeita de que está sobrando boca para o seu pasto. Então, você já vai estar preocupado com gestão, com venda, com trazer alimento para dentro, ou, enfim, suplementar. Se você começa a ter uma situação em que você tem um rebanho e o seu pasto começa, em vez de chegar ao pasto, 1, 2 pastos que você precisa, 3 pastos na semana, está chegando 5, 6 pastos, o que o sistema está dizendo para você? E você não precisa chegar na semana que você está precisando. Na semana que vem, daqui 10 dias, em vez de 3, 4 que eu preciso, vai chegar 6.
pasto está dizendo para você, olha, a partir daqui 10 dias, vai estar sobrando 2 pastos em 6. Você está com 30% da área de pasto sobrando. O que você vai fazer? Falta boca. Então, eu costumo dizer para as pessoas, assim, o seu pasto fala com você. Você escuta. Né? Porque a gente acaba ficando muito bom em olhar para o animal, um bezerro. Você olha para ele, baixou a orelha, o olho embaçou, não está brilhante. O focinho está ressecado, não está com aquelas bolinhas molhadinhas assim, ó. Né? O pelo uriçou, você não precisa ser gênio para dizer, está doente, alguma coisa tem. Está com termômetro, vamos ver. A sua planta faz a mesma coisa. Quer dizer, a gente ficou muito bom em olhar para o bicho e entender o que acontece, mas precisava olhar um pouquinho para a planta, né? Então, o que eu quis dizer com transformar a ciência em prática é isso, quando você entende como e por que as coisas acontecem, né? Conhece o ciclo natural da biologia do ser vivo, no caso a planta e o animal, no caso da ecologia do pastejo, você começa a montar estratégias que não vão contra a natureza biológica do ser vivo. É contraproducente você forçar um ser vivo a fazer aquilo que ele não é capaz, não foi preparado e não tem condição de fazer. Né? Então, o que a gente faz? Aprendendo como funciona, você otimiza as vias naturais de funcionamento daquela planta, ou daquele ser vivo, ou daquele animal, fornecendo as condições adequadas, sabendo traduzir isso numa condição de campo. Então, nesse contexto aí, adubação de nitrogênio, irrigação, suplemento, raça animal, genética, tudo vira meio de realização e condução do fim. O que é o fim? É a condição de pasto que você tem que ter e ou manter para que você atinja aqueles seus objetivos de produção de forragem e produção animal. Otimizar a produção vegetal para maximizar a produção animal, né, professor? Respeitando o ciclo natural de funcionamento dos seres vivos envolvidos. Né? Se você faz isso, não tem como você degradar um pasto. Você respeita o limite de resistência, tolerância e flexibilidade de uso da planta. Você respeita a capacidade de colheita e a necessidade de qualidade de ambiente de alimentação do animal. E esse conjunto gera um equilíbrio em termos de desacoplamento de carbono e nitrogênio, que está na forma de tecido vegetal, passa pelo animal desacoplado e pode gerar problemas de emissão de gases e tudo mais. Tudo é equilibrado numa condição intermediária, que não é nem planta só, nem animal só, mas sim um contexto, uma visão de sistema. Né? Que é uma coisa que o Paulo falou outro dia para você aí. Né? O que interessa é aquela produção comercializar, aquela que vende e que paga a conta do sistema. Exato. O que a gente precisa entender é o balanço do sistema. Né? Então, esse que é o desafio do processo, é entender os ciclos naturais e não ir contra eles. Eu não vou pedir para um capim-elefante que cresce quanticamente, se eu tiver e precisa de fertilidade, para ele ser plantado numa condição de baixa fertilidade, ser manejado de forma contínua. Não existe. É que nem comparar o que é melhor, água ou vinho. Depende. Se eu tiver com sede, é água. Agora, no dia de hoje, friozinho, uma tacinha de vinho, tá certo? Agora, vinho no meio do deserto do Saara, com 3 dias sem beber água, não me ajuda em nada. Vinho que for. Não me ajuda em nada. Exatamente. Então, interessantíssimo. Então, o que resultou desse exercício todo? Eu estou falando, isso é resumo de 20 anos, 30 anos de trabalho. Resultou uma coisinha bem interessante, eu passei a falar isso para os meus alunos, né? Que a forma como você mantém a planta forrageira no pasto, chamada estrutura do pasto, que pode ser a altura, o índice de área foliar, ou massa de forragem, seja lá o que for, ao mesmo tempo que ela é o ponto de origem das respostas das plantas e animais,
a área foliar, que intercepta a luz, que faz fotossíntese, que cresce, que perfilha, que não sei o quê, né? E que ao crescer, sombreia a planta, ela compete consigo, senesce mais, faz come, e altera a estrutura, e a estrutura altera o crescimento, né? Então é o ponto de origem das plantas, da resposta das plantas, mas também o ponto de convergência das respostas, porque o crescimento da planta faz a estrutura. Do ponto de vista do animal, a estrutura também é o ponto de origem das respostas, porque a forma como você apresenta a forragem para o animal determina a forma como ele lida com aquele ambiente pastoril. Mas ao fazer e exercer isso, ao exercer o pastejo, ele modifica o ambiente. E por si, então, ele é o ponto de origem das respostas, mas o ponto de convergência que o animal também molda a estrutura. Então, ele, ao mesmo tempo que a origem, é o ponto de convergência, ou seja, é o elo comum entre os universos biológicos, planta e animal. Então, fazer manejo do pastejo, colheita da forragem, é manter o pasto numa condição de estrutura adequada, que não seja excessivamente alta, que não negue os benefícios da maior massa ao animal, porque a maior massa está associada com valor nutritivo baixo, excesso de couve, etc. Do ponto de vista agronômico, está associada com baixa população de perfilhos, senescência exacerbada em relação ao crescimento e baixa produção. Né? E não seja excessivamente baixo, que leve à quebra de resistência da planta, degradação do pasto, erosão, e que o animal leve a subnutrição, animal comendo pouco, baixo consumo e baixo desempenho. Então, existe uma amplitude ótima de manejo, em termos de estrutura, máxima e mínima altura, se você quiser pensar, em que o manejo do pastejo nada mais é do que manter essa estrutura dentro desses. Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é que fazer manejo de pasto é que nem conduzir uma poda de uma videira, uma poda de uma cultura que requer poda. Se você não souber podar na época certa, na frequência certa e na severidade certa, você mata a cultura. Agora, se você não podar, pior ainda, porque ela não produz. Pasto é uma cultura extremamente exigente em termos de poda e o indivíduo precisa ser capacitado para fazer essa poda. Porque a poda não é feita com bisturi ou com uma tesoura. Ela é feita com um animal e que não tem uma direção que você controla. O animal ele tem preferência, ele seleciona, ele aprende com as experiências alimentares dele. A planta, ao crescer, modifica o ambiente e modifica seu padrão de crescimento. Então, se você não estabelecer essas relações de causa e efeito de forma a gerar uma consistência das respostas, não existe previsibilidade. Você vai estar trabalhando na tentativa e erro. E para fazer tentativa e erro, a gente não precisa ir na universidade para aprender. Você pega qualquer um nas ruas e fala assim, fulano, vem cá, maneja isso aqui para mim, porque é tentativa e erro mesmo. Se der certo, deu. Se não der tudo bem, a gente tenta de novo, né? Professor, já que você está falando dessa questão do manejo, coloca e tira animais, vou fazer a pergunta que eu devia ter feito no começo, que eu esqueci. Você concorda, professor, que talvez um dos maiores gargalos da nossa pecuária hoje seja o manejo de pastejo? Veja, mesmo com tudo isso que a gente tem hoje, mesmo com toda a ciência gerada, com toda a transformação dessa ciência em prática. Veja, onde que as pessoas mais erram? Em qualquer coisa na vida. É fazer o mais simples mal feito. O que é o mais simples no pasto? É colher o pasto. Né? Então, o que eu costumo dizer para as pessoas é, se você colha sempre muito bem aquilo que você produz, não importa se você produz pouco ou muito. Colha bem, primeiro degrau, primeiro passo, colher bem. Em colhendo bem, o que é colher bem? Colher bem do ponto de vista da planta significa você assegurar que a planta vai ser colhida, gerando produção de folhas, que ela vai ser respeitado o seu limite de resistência, ela vai poder se regenerar rápida e vigorosamente, não dando oportunidade para invasoras, né? Se manter uma cultura perene que ela é. Né? Então, colher bem significa assegurar essa parte agronômica da planta. Colher bem do ponto de vista do animal significa o quê? Assegurar a ele
condição de colher alimento em valor nutritivo adequado na quantidade que ele precisa. Então, colher bem, no sentido amplo, significa manejar adequadamente o processo de remoção da forragem no campo. Isso é simples de falar, complexo de fazer. Agora, em colhendo bem, se você domina aquela condição, use e abuse de turbinar o crescimento da planta por meio de nitrogênio, de água, turbinar o animal por meio de genética, de suplementação. Agora, não acelere planta nem animal se você não domina a colheita. Exatamente. O que eu costumo brincar com os meus alunos é o seguinte: todo mundo faz aqui em Piracicaba, na Rua do Porto, na quinta-feira de manhã, o exame de direção. E se você passa, você recebe uma carteira nacional de habilitação que diz que você é um motorista habilitado. Então, o que eu brinco com eles é o seguinte: o fato de você ter uma habilitação quer dizer que você pode subir no Fórmula 1 e pilotar? Não, se fizer isso aí, vai para o poste e morre na primeira esquina. Então, você precisa... Mas isso quer dizer que você nunca vai ser? Não. Você vai desenvolver uma habilidade mínima, você tem um golpe de vista que é adaptado para você andar devagar. Você começa devagar, no motor devagar, aí você vai ficando bom naquilo, já começa a ficar displicente, tira a mão, olha o celular, aí você começa a andar mais rápido, Aí você passa vai pegando o jeito, maior. Pega o jeito do negócio. Se você é uma pessoa que tem o jeito, você vai desenvolvendo um golpe de vista, um feeling para dirigir, e você pode ter uma super licença. E você pode montar no Fórmula 1. Mas montar no Fórmula 1 sem estar habilitado devidamente, ou seja, sem estar o golpe de vista para aquela velocidade, ter um poder de reação, não dá. E o pasto é um Fórmula 1. O pasto é um Fórmula gramínea tropical, Fórmula 1. Se você não souber pilotar, não pise no acelerador. Perfeito. Então, o que eu quero dizer, perfeito. Antes de pisar no acelerador, aprenda a domar o bicho. Colha bem. Está colhendo pouco, não tem importância. Ah, mas eu quero produzir mais. Quer produzir mais? Então, aprenda a colher desperdiçando menos. Exatamente. Primeiro. Eficiência. Melhora a sua eficiência de colheita. Entendeu? Então, em vez de colher 40%, colha 70% que você produz. 80% que você produz. Só nisso você dobra a taxa de lotação. Não estou falando de adubar por enquanto. Sim. Agora, se você estiver colhendo 70%, 80%, isso é bom. Aí você não está indo para frente porque a planta não cresce. Aí você já Mas você já está com o olho bom. Exato. Aí você está no outro estado. O problema é que o que acontece, na maioria das vezes, é o contrário, né, professor? E eu acho que esse é o problema. A turma acha que intensificar é pôr nitrogênio e água no pasto. Isso. E pôr cerca. E não sabe colher. Essa é a receita para o tombo, porque você acelera um Fórmula 1 sem ter condição de pilotar. É o contrário. Vá domando ele, pega o balanço da coisa primeiro. Pegou? Pegou. Então agora você vai desafiando e vai aprendendo. E você começa com uma área menor, começa com uma área grande. Então eu acho que, voltando na sua pergunta, de fato, se não for o maior, um dos maiores problemas é a colheita deficiente da cultura, é colher mal. Pior, é achar que para produzir mais, você não precisa investir em colher bem, você precisa investir em insumo, que é adubo, você precisa investir em tecnologia, que é irrigação. Tecnologia, falei mal, tecnologia é conhecimento, não é só investimento. Mas você precisa investir num aparelho de irrigação para aquilo funcionar. Então, eu acho que o indivíduo tem que ter noção de prioridades e passos. A escada de intensificação começa no primeiro degrau, que é colher sempre muito bem o que você produz. Sim. Pouco ou muito. Se você subiu esse degrau, você está apto a subir o próximo, e o próximo, e o próximo. E aí, caso contrário... Nem tenta. Não. Aqui, professor, a gente só está com 5 minutinhos aqui para as perguntas. Tem muita pergunta, provavelmente nós não vamos conseguir nesses 5 minutos, tá, pessoal? Mas eu não quis interromper, porque eu acho que a gente acabou de assistir aqui uma aula fantástica. Eu tô assim, tô extasiada aqui, eu preferi não interromper.
O professor Daniel Casagrande da UFLA perguntou como que fica esse manejo um pouco mais complexo com mais de uma espécie. E o professor Manuel, lá de Uberlândia, perguntou se tem como fazer distintos manejos em diferentes épocas do ano. O Daniel, nós estamos trabalhando agora junto com o André, e foi uma ideia inicial do André, a Associação de Gramíneas Forrageiras, né? Ele começou com gramíneas hibernais, Associação de Espécies Hibernais, para tentar melhorar isso. Depois ele está associando agora espécies perenes hibernais com espécies perenes estivais, para tentar controlar os problemas dos vazios forrageiros de outono e de primavera, né? E tem toda uma premissa por trás da escolha da planta, dos critérios de associação e tudo mais, e que a gente começou a conversar, a discutir com eles. O Rodrigo Amorim Barbosa, o Guga, lá de Campo Grande, também. Ele falou com a gente aqui também. E a gente começou a fazer aqui em Piracicaba também. Então, o que a gente está testando é que todas as premissas e o que o André e o Guga colocam como complementaridade de nicho, facilitação, florescimento e tudo mais é importante, mas quando você vai associar, um outro quesito importante é compatibilidade funcional. Eu estou chamando de compatibilidade funcional aquelas plantas que, além de serem tudo e preencher os pré-requisitos, elas têm que ter metas ou alvos de manejo próximos. Se eu misturar um pânico com uma braquiária e a distância de meta ótima de manejo deles for muito grande, eu vou ter que manejar ou para um ou para outro, ou para nenhum dos dois e prejudicar os dois. Então, a nossa premissa vem esse condicionante a mais. Então, a pergunta do Daniel ela é interessante porque nós estamos testando plantas que podem ser combinadas, que têm metas, já explorando a amplitude de flexibilidade para gerar uma meta comum, mas que tenham metas semelhantes de manejo. Nós estamos fazendo uma mistura de Maasai, Andropogon e Piatã, são 3 espécies. Né? E é o mesmo manejo, a mesma entrada, a mesma saída. Né? E estamos trabalhando, começou em janeiro, está andando, está indo bem. E nesse contexto, a ideia é que o mesmo manejo seja adequado do ponto de vista de interrupção do crescimento delas, é intermitente. E a desfolha ela não é severa, para que a gente tenha área foliar residual generosa para todas, e que isso favoreça que cada uma manifeste a sua habilidade e a sua característica positiva ao longo do ano. Professor, só um instantinho, eu vou te fazer uma solicitação, eu quase nunca faço, mas é porque eu acho que vai ser extremamente necessária. O pessoal está pedindo e eu também ainda tenho algumas perguntas para fazer. A gente pode encerrar e voltar, mas só mais uns 10 minutinhos, tá, pessoal? Porque já está tarde, por causa da hora. Eu vou encerrar, professor, o senhor me dá uns 3 minutinhos, porque eu preciso salvar ela no IGTV, porque se eu não salvar essa live, vão cortar meu pescoço. Tá? Aí eu vou encerrar, pessoal, e vou abrir outra, então, bem rapidinho, tá? Beleza, aí eu vou salvar no IGTV, tá? E aí eu abro outra, professor. Já estou entrando, pessoal, rapidinho, tá bom? Obrigada, professor. Nada.